programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT de televisão está novamente em Brasília, no gabinete do nosso ministro do Turismo, Pedro Novaes, o deputado Pedro Novaes. E hoje vai ser um programa onde vamos falar sobre algumas realizações importantíssimas que o Ministério do Turismo tem feito para o turismo nacional. Principalmente classificação hoteleira, que vai revolucionar a hotelaria brasileira, e também o Plano Nacional de Turismo, que deverá ser lançado em breve. Um documento que teve a participação ativa do Conselho Nacional de Turismo. Ministro, primeiro agradecer ao senhor novamente por nos receber aqui no seu gabinete, no Ministério. Eu gostaria primeiro de falar da classificação. Eu estive presente no lançamento no Rio de Janeiro, uma solenidade extremamente concorrida na sede da CNC, e lá as lideranças da hotelaria se fizeram presente e tiveram endossando o trabalho do Ministério. E eu percebi, ministro, que o senhor teve um carinho muito especial com a classificação. O senhor se debruçou sobre essa portaria, trabalhando cada artigo, coisa que raramente um ministro de Estado consegue fazer. Vamos primeiro começar a nossa entrevista falando da classificação hoteleira e dessa dedicação, desse empenho do senhor nessa questão. Meu caro Magnavita, mais uma vez, muito obrigado pela sua deferência. Você, como membro do Conselho Nacional de Turismo, nos dá muito orgulho de trabalhar com o Ministério e comigo pessoalmente. Eu fico muito feliz de encontrá-lo sempre e principalmente com uma deferência como essa que você está nos fazendo agora com esta entrevista. O problema da classificação hoteleira, ele mereceu um cuidado especial porque é um problema que envolve o país inteiro e envolve também o estrangeiro, porque nós estamos nos preparando para receber, no mês da Copa, 600 mil pessoas do estrangeiro que vão se hospedar na rede hoteleira. E essas pessoas, quando comprarem os seus pacotes no exterior, eles terão que ter segurança daquilo que estarão comprando. Então, o programa de classificação da rede hoteleira se insere nesse contexto. Ele dará garantia aos estrangeiros que vierem para o Brasil na Copa ou depois da Copa e daqui por diante permanentemente, darão a garantia de que eles estarão comprando aquilo pelo qual eles estão realmente pagando. Agora, isso de assumiu a pasta, assumiu no momento que todo o governo teve o orçamento em restrição, em contingência, em função de um período de implantação de um novo governo. Mas o senhor encontrou aqui uma série de deveres de casa que utilizam a sua experiência como legislador, como deputado, que é exatamente colocar em prática alguns ordenamentos que estavam na Lei Geral do Turismo, e que não foram colocados em prática, e o que o senhor está fazendo. A classificação é apenas um primeiro passo. Me fala desse trabalho como legislador, nesse primeiro momento de fazer esse ordenamento jurídico para o Ministério do Turismo. Eu acho que o ordenamento jurídico é essencial para esse tipo de trabalho. Não seria justo nós fazermos exigências ou concedermos direitos que não estão previstos na legislação, isto é, na Lei 11.771 e no decreto que, em seguida, regulamentou esta lei. Nós, ciosos disso, estamos fazendo a regulamentação que manda a lei e o decreto através de portarias cuidadosamente preparadas. A classificação da rede hoteleira foi a primeira. A segunda será a do cadastro. Existe no Brasil uma experimentação de cadastro dos prestadores de serviços turísticos chamada cadastro. Esta experimentação agora ela vai ser institucionalizada oficialmente. Pretendemos fazer isso, sabe quando? No Salão Nacional de Turismo, que será realizado em São Paulo entre 13 e 17 de julho. Pois bem, esse cadastro, essa portaria de regulamentação do cadastro, vai ser realmente a solução definitiva do problema. E aí a experiência do senhor como legislador é fundamental nisso, porque o senhor, como deputado, fazia exatamente isso, inclusive como relator de ações importantíssimas dentro do Brasil. Né? Eu sou muito cuidadoso nesse aspecto, porque acho que um instrumento que gera direitos e gera deveres tem que ser muito bem pensado e muito bem redigido.
Você mencionou aí a lei de responsabilidade fiscal. Até hoje, a lei de responsabilidade não foi alterada nem na área legislativa, nem na área judiciária. Por quê? Porque ela está completa, ela não tem, modéstia à parte, muitos defeitos que pudessem justificar a sua modificação. Agora, um trabalho como esse exige conhecimento, exige pesquisa, exige dedicação. Como é que tem sido o tempo do Pedro Novaes nessa imersão desse ordenamento jurídico que estava pendente, que o senhor colocou na ordem do dia, aproveitando esse momento inicial da sua gestão? Olha, é uma dedicação integral ao trabalho do Ministério. Eu chego aqui faltando 15 minutos para 9 horas diariamente, saio 8, 9 horas, 10 horas às vezes e venho aos sábados trabalhar aqui com minha equipe. Um trabalho fundamental que estava pendente. E aí, muitos conselheiros, muitos membros do Conselho Nacional de Turismo, que têm acompanhado esse dia a dia do Ministério e vindo a intensidade da sua dedicação nesse tipo de trabalho, de botar, como eu digo, botar a lupa em cada artigo, tem se surpreendido, porque isso é um legado que fica de uma forma permanente para o turismo. Faltava isso. Como é que o senhor vê também a permanência desse trabalho na questão da percepção do trade turístico? Porque o trade também mergulhou pesado na questão do documento do Plano Nacional de Turismo, que também tem sido um legado e um trabalho muito de bastidor, né? Pois é, eu estou diligenciando, estou trabalhando, e nisso eu estou tendo todo o apoio do trade e do Conselho Nacional de Turismo, para que o nosso plano não seja apenas um conjunto de ideias, conjunto de pretensões. Eu quero que o plano seja realmente um instrumento de trabalho. E é por isso que nós estamos escoimando deles informações que já não interessam num plano dessa natureza, assim como deseja a presidenta Dilma Rousseff. O programa Magnavita volta conversando com o ministro do Turismo, Pedro Novaes. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil, pela rede CNT, hoje conversando com o ministro do Turismo, Pedro Novaes. Ministro, no final do último bloco eu fiz um registro que eu tive a participação, eu pude presenciar isso em loco, que foi um momento muito especial na vida do Ministério. 35 conselhos nacionais, com seus representantes, reunidos no Hotel Grand Bitar, aqui em Brasília. Discussão através da ministra Miriam Belchior, através do Gilberto Carvalho, que é o secretário-geral da Presidência da República, com relação à atuação dos conselhos nacionais nos seus planos setoriais e a adequação desses planos setoriais na questão do PPA. E, principalmente, ministro, ações transversas, mostrando que o governo é um só. E quando o Ministério do Turismo apresentou, através dos seus conselheiros, o Plano Nacional de Turismo, já estava num estágio tão evoluído, que já trazia as matrizes do PPA e ações transversas com outros ministérios, com o meio ambiente, isso foi reconhecido como um exemplo. E nós fomos chamados, os conselheiros, para apresentar no encerramento, e isso perante todos os conselhos nacionais. Como é que o senhor vê esse reconhecimento de um Ministério de um Planejamento, da Secretaria-Geral da Presidência, a esse trabalho que o senhor comandou, através também da sua secretária da Saúde de Política, Isabel Mesquita, na condução do Plano Nacional de Turismo, e esse reconhecimento na esplanada dos ministérios como um exemplo para todos os conselhos nacionais? Magnavita, esta manifestação muito alvissareira e muito honrosa da Secretaria-Geral da Presidência e da ministra do Planejamento, para nós é motivo de grande satisfação e orgulho, e porque ela atesta o cuidado com que nós fazemos as coisas aqui nesse Ministério. Como eu disse a você, o nosso plano é um plano que será executado.
não é um plano que vai ficar apenas no papel. E a sua interpenetração, objetivos de turismo, plano de planejamento, PPA, orçamento anual, isso tudo é o resultado da nossa experiência em planejamento. Não se pode fazer planejamento sem recursos, e é por isso que os recursos estão casados com as metas e objetivos que nós... E os recursos, ministro, estão começando a chegar. Está aí o exemplo do Salão de Turismo, que vai ser uma grande vitrine ao público final do trabalho do Ministério. E nesses 6 meses, enquanto vários ministérios estiveram paralisados por conta dessa contingência do orçamento, o Ministério do Turismo fez o dever de casa, repito, como coloquei no bloco anterior, fazendo o ordenamento jurídico que estava pendente e que nunca tinha sido feito. Eu até brinco que o Conselho tem considerado o senhor o ministro catalisador, que veio catalisar uma série de conquistas, desde a época do Valfrido, da Marta, do Barreto, e que o senhor está dando um encorpamento jurídico a isso. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: com verba, os orçamentos, o orçamento sendo liberado, tendo um plano já feito de ações que são determinadas, já com suas rubricas orçamentárias, o Ministério vai dar e vai ganhar essa visibilidade maior, como já ocorre a partir agora do dia 13 com o Salão de Turismo, não? Com certeza. O Salão de Turismo, é bom repetir, é o maior evento turístico do Brasil. Vamos, pela 6ª vez, ter um salão da magnitude do Salão de Turismo de São Paulo. Pois bem, nós esperamos, este ano, ter mais visitantes do que tivemos nos anos anteriores, porque o salão vai apresentar muito mais coisas do que aconteceu nos anos anteriores. Coisas que eu acho que eu gostaria de destacar aqui, e eu tive a oportunidade de ver isso no Conselho Nacional, quando Abel Mesquita apresentou a campanha publicitária, uma campanha jovem, dinâmica e voltada à classe C, mostrando os pacotes do Brasil, mostrando o varejo. Isso foi aplaudido pelo Conselho Nacional. Eu vou pedir, inclusive, ministro, a licença para mostrar esse comercial, porque é um comercial que está sendo exibido agora a título de cortesia da nossa rede de televisão, para mostrar o dinamismo da estratégia de marketing de um diretor de marketing que o senhor tem, que é reputado como um dos grandes entendedores do marketing, que é o Sérgio Flores, e que, através de uma agência como a Guinello Pacheco, ele foi feito um trabalho especial sobre isso. Inclusive, ministro, eu vou pedir também para colocar o depoimento do Guinello Pacheco, que é um publicitário renomado, que atende o Ministério, que falou sobre essa campanha, mostrando a agressividade comercial do Ministério, uma campanha que vai surpreender a todos. Voltamos daqui a pouco com o nosso ministro Pedro Novaes. Olha, bem, pacote para cidades históricas, o preço está ótimo. Vamos levar? E agora, amor, fazemos um cruzeiro ou vamos para uma cachoeira? Os dois. Esse pacote está em promoção. Ah, compra? Pai, deixa a gente levar esse de praia também? Uhum. Tudo! Venha para o 6º Salão do Turismo. Arte, cultura, gastronomia e pacotes de viagens por todo o Brasil por um preço que você nunca viu. Ministério do Turismo, Governo Federal. Nós estamos lançando agora o Salão do Turismo, a Guinello. Vai lançar o Salão do Turismo. O salão do próximo dia 13 de julho vai ser um sucesso, né? Mas é a primeira vez que a Guinello faz o Salão do Turismo. Os outros anos a outra agência que fazia. Esse ano nós ganhamos com a nossa proposta e vai ser muito diferente. E voltamos com o programa Magnavita, depois desse depoimento do Guinello Pacheco. Ministro, quero agora falar sobre Embratur. Divulgação internacional, o senhor já esteve no exterior, esteve na feira do ITB de Berlim, o senhor esteve presente e vendo a participação do Brasil no exterior, tem dado uma atenção especial à Embratur e agora o senhor tem um novo presidente subordinado ao senhor, que é o Flávio Dino, que é um ex-deputado também, é um ex-deputado, e que vai agora comandar a Embratur. Como é que o senhor vê a Embratur dentro da estrutura do Ministério como um braço, um aliado, um braço subordinado ao senhor? Eu vejo com muito otimismo. Tenho certeza que o nosso Flávio Dino fará um grande trabalho à frente da Embratur. Não desmerecerá aquilo que foi feito até agora. Primeiro, porque ele é inteligentíssimo e foi um dos deputados mais brilhantes da legislatura passada. Essa experiência ele levará para a Embratur. Segundo, porque com
a administração Mário Moisés, nós demos um dinamismo muito grande às atividades da Embratur no exterior. E estamos ampliando isso agora, aumentando o número de escritórios para 18 em todo o mundo. Nós vamos abrir um escritório na Escandinávia, um outro na Rússia, e estamos aumentando e ampliando as atividades do escritório que é feito com a parceria dos países do Mercosul, o escritório instalado no Japão. Então, eu tenho certeza que o Flávio Dino será um grande presidente da Embratur e um grande colaborador do turismo brasileiro. Um dos grandes dirigentes do Brasil, o nosso presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele se posicionou de que ele já não estava mais lendo o jornal para não se aborrecer e principalmente para que o mundo fantasioso criado pela mídia não contaminasse o dia a dia da gestão do turismo. E a pergunta que eu faço, porque o senhor tem sido alvo de críticas e muitas vezes com um profundo desconhecimento do que acontece aqui no próprio Ministério. O senhor tem adotado a mesma política do presidente Lula, mas me responda isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o nosso ministro Pedro Novaes. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT, hoje conversando com o ministro do Turismo, Pedro Novaes. No final do último bloco, eu fiz uma citação do Lula, citando ele como exemplo de que ele fez um diagnóstico de que existe um mundo fantasioso criado pela mídia, onde, às vezes, a serviço de terceiros ou a serviço de interesses diferentes, acabam criando um mundo fantasioso. E que ele não se deixava contaminar pela leitura da grande mídia, que às vezes crucificava e até pautava as ações do governo. E o senhor tem sido alvo de críticas. O senhor tem adotado a mesma postura do presidente Lula com relação à grande mídia? Magnavita, eu adoro imprensa, tanto a falada, como a escrita, como a televisada. Começo o meu dia com 5 jornais. Assisto todos os programas de televisão, de notícias de televisão, quando chego em casa. E durante alguns minutos eu ouço o rádio. Então, adoro a imprensa toda. Essa história de críticas, gosto também muito de críticas. Claro, eu não sou perfeito. As críticas me ajudam a me aperfeiçoar e me motivam mais ao meu trabalho. Não me preocupo com isso. Às vezes eu me preocupo com injustiça, mas como eu não posso entrar na cabeça de todas as pessoas, eu acho que a imprensa deve continuar a fazer o seu trabalho. O que eu sou contra mesmo é contra o cerceamento da liberdade de imprensa. Parabéns, ministro, pela sua resposta, mas principalmente eu queria falar de preconceito, porque a gente sente também um preconceito com relação à idade do senhor. Outro dia uma matéria botou o octogenário Pedro Novaes, até um outro jornalista fez ao fazer uma crítica, o Rui Castro fez uma defesa, falando, não, o octogenário, a idade não é problema. Mas como é que o senhor vê esse preconceito? O senhor sente que há o preconceito pela idade? Porque aquilo que fascina algumas pessoas, o fato do senhor ter essa lucidez e ter esse dinamismo aos 80 anos, viajando o Brasil inteiro, participando de eventos de turismo, tendo, às vezes, uma agenda de viagem de 12 horas, 13, 14 horas de trabalho, acaba sendo alvo de preconceito de terceiros. Como é que o senhor vê essa questão do preconceito com relação à idade? Eu não sei se é preconceito com relação à idade ou qualquer outro tipo de preconceito. Isso aí eu acho irrelevante. Continuo o meu trabalho, continuo as minhas viagens, continuo administrando o Ministério do Turismo. Portanto, eu ainda não faltei um dia de trabalho, não faltei um minuto de trabalho sequer, não adoeci, graças a Deus, apenas mantenho os controles necessários que todo mundo deve ter na vida. Ministro, eu queria encerrar com a mensagem final, principalmente relacionada à questão do
Copa do Mundo, Olimpíadas, momento olímpico, e o senhor tem tido dois grandes aliados dentro da sua gestão. Um é o Conselho Nacional de Turismo, aliás, um conselho que apresentou à presidente Dilma um documento referencial. Na época, esse documento referencial foi considerado pela candidata Dilma, então, como um marco, e ela se surpreendeu com a qualidade desse documento. Eu recebi hoje o Conselho Nacional do Turismo. Eles fizeram um documento. Esse documento é um documento que eles vão entregar para todos os candidatos, entregaram para mim. E aí eu tenho algumas coisas a dizer para vocês que eu acho muito importante. Eu considero essa cadeia produtiva do turismo, que envolve hotéis, bares e restaurantes, centros de convenção, companhias aéreas regionais, envolve jornalistas em turismo, envolve também agência de viagens, sindicato dos empregados no turismo. Uma cadeia produtiva estratégica para o Brasil. É um setor que tem uma característica que eu acho especial para o Brasil. É diferenciado o que o Brasil pode obter nesse momento, inclusive, do desenvolvimento que nós estamos. Porque hoje o Brasil, ele passou a ter um outro status no mundo. Ao passar a ter um outro status no mundo, o turismo vai ser um dos mecanismos pelos quais nós podemos, inclusive, enquanto país, capitalizar este fato, que é o respeito internacional pelo país. Esse documento esse que serviu como base para o Plano Nacional de Turismo, e o Fornatur, que é o Fórum Nacional de Secretários de Turismo, que é o braço nos estados do Ministério. Eu gostaria que o senhor terminasse, então, falando sobre a perspectiva do futuro do turismo e, principalmente, sobre esse apoio que o senhor tem recebido do Conselho Nacional de Turismo, manifestado, inclusive, recentemente, numa grande homenagem que o Henrique Alves recebeu em Natal, quando o grupo gestor do Conselho falou através do Paulo Somus, que é o presidente da Brasel, falou da satisfação do Conselho com o staff que hoje comanda o Ministério. Para optar para entre 5, eu escolhi o critério de que eu conhecia mais. 6 mandatos de deputado federal. Relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma vida toda íntegra, honrada e competente. E digo, é o Pedro Novaes que vai para lá. E quando vejo hoje aquela pulga na orelha já ter desaparecido, Paulo, eu fico muito feliz, porque está à frente desse ministério aquele que eu disse hoje à tarde, Pedro, aquele ditado popular, quem não é o maior tem que ser o melhor. E você está provando isso na escolha dos seus auxiliares, na sua simplicidade, e hoje você premiou o meu estado com fatos e coisas muito importantes. Mas esse é apenas o começo, porque esse Ministério do Turismo, aqueles que fazem turismo nos países, pode ficar certo. Eu tenho plena consciência de que o turismo é das atividades mais importantes que qualquer país sério, democrata que seja. É através do turismo que você encontra o mais rápido emprego. A menor distribuição de renda, não há atividade igual para empregar e gerar renda. É desde o dono do hotel até o motorista de táxi. O turismo tem essa capilaridade. Eu só espero que o governo Dilma entenda que esse corte orçamentário que ela fez no turismo, ela vai ter de rever. Magna Vita, a nossa preocupação é permanente. Ela não se destina apenas a um evento ou a outro, ela se destina ao turismo brasileiro de modo geral, porque nós pretendemos deixar o turismo brasileiro estruturado com mais de 6% do PIB. Hoje, o turismo brasileiro representa apenas 3,6% do PIB. No fim da década, nós estaremos com mais de 6%. Graças, naturalmente, a estes eventos, graças a outros que virão, graças à capacitação melhor do empresariado que presta serviços turísticos, graças às políticas públicas que nós implantamos, baseadas principalmente da Política Nacional de Turismo,
inspirada pela presidenta Dilma e consubstanciada no nosso Plano Nacional de Turismo. E esse apoio do Conselho e do Fornatur é fundamental para isso. Eu vou lhe dizer, se não existisse o Conselho e o Fornatur, a atuação do Ministério do Turismo seria muito débil e muito fraca, não corresponderia às necessidades do povo brasileiro. E o turismo não seria uma das atividades que mais crescem no Brasil. A nossa preocupação na parte do turismo não é só em fazer com que as pessoas viajem, se distraiam, se divirtam, façam negócios, compareçam a eventos religiosos, porque o turismo religioso também é um turismo que nos interessa profundamente e de muito perto. O nosso interesse é que nós consigamos colocar na linha de trabalho do turismo o maior número de pessoas, destes que estão surgindo a cada dia, vindo da classe E, D e C, para se incorporarem no mercado de trabalho. Nós queremos todo o povo brasileiro trabalhando e quanto mais entrarem na cadeia de prestadores de serviços de turismo, melhor. Muito obrigado. Chegamos ao final da entrevista. Eu, como representante da mídia no Conselho Nacional, como um especialista que dedica anos a vivenciar o turismo, tenho a obrigação de compartilhar com o telespectador esse tipo de informação isenta, porque são informações de bastidores e que a gente precisa compartilhar até para criar um julgamento justo com relação a um trabalho com muita consistência que está sendo feito pelo senhor e pela sua equipe nesse ministério. Muito obrigado, ministro, pela participação no nosso programa. Chegamos ao final de mais um programa Magna Vita pela rede CNT de televisão.